Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores. E neste vídeo nós vamos falar sobre a composição de um programa através de funções. Então, o objetivo da gente é entender como funciona um programa para falar de reuso das funções e com um exemplo simples utilizando uma função simples, tá? Então, primeiramente, a gente tem que entender como funciona um programa. Então, um programa é nada mais, nada menos, de forma simplificada, como um conjunto de funções. E tem uma função que é a função principal, que é por onde o programa se inicia. Essas características são genéricas para todas as linguagens, porém a forma de fazer pode variar de uma linguagem para outra. A gente vai mostrar aqui os exemplos em Python e a nossa função principal, esse início, é o arquivo que a gente começa a escrever os comandos, como a gente viu até agora, tá? E a partir do momento que a gente constrói e usa funções, então sempre que no nosso programa principal tem uma função, ele vai chamar uma outra função. E essa outra função, ela pode ou não chamar outras funções. Dessa forma, o nosso programa é composto de dezenas ou centenas de funções, onde umas precisam utilizar outras. Tá? E sempre quando há um retorno, e esse é o ponto importante, ele retorna para o ponto onde foi chamado. E a gente vai ver alguns exemplos teóricos, depois um exemplo prático dessa chamada e de retorno de funções. Então vamos considerar o nosso programa, e eu coloquei aqui a função main, a função principal, é o ponto inicial do nosso programa. E nesse ponto inicial, nós quando executamos, chamamos a função main. E essa função main, para ela ser executada, ela chama a função F1. Aqui a gente não está preocupado se a função F1 está no mesmo arquivo, está em arquivo separado, é apenas conceitualmente. Tá? Então a função main chama a função F1. Isso quer dizer que ele está executando o main e depois ele começa a executar a F1. Durante a execução, a função F1 precisa da função F2. Então ele está executando a função main precisou da função F1, ele está executando a função main está esperando ele retornar da função F1 no ponto em que ela chamou a função F1, a função F1 está chamando a função F2 e a função 2 executou e terminou. Quando ela termina, ela volta para a função F1. Então há o retorno aqui, a função F2 terminou, ela volta para F1. F1 agora, depois de executar F2, ele precisa também de uma outra função. Então ele pode executar a função F7. Tá? Então o programa executou a função, está executando a função main que chamou a função F1. A função F1 chamou a execução da função F2, que terminou, voltou para F1. E agora ele está executando a função F7. Durante a execução da função F7, ele precisa executar a função F9. Então, a função F7 precisa da F9. A F9 ela executa completa, não precisa de ninguém, e ela retorna para a função F7. Então, da F9 ela retornou para F7, da F7 ela retornou para F1 e a F1 terminou sua execução que retornou para a função main. Agora, a função main vai chamar a função F3. Tá? Então, ele está executando a função main, ele já executou a função F1, já executou a função F2, já executou a função F7, já executou a função F9 e está executando a função F3. A função F3, por sua vez, precisa da função F4. Ele executa a função F4 e volta para a função F3. A F3, depois de executar F4, agora chama a função F6. A função F6, por sua vez, chama a função F5. A função F5, por sua vez, chama a função F8. Então, observe que nós temos agora a execução da função main, que chamou F3, F3 chamou F6, F6 chamou F5, a F5 que chamou F8 e a F8 que chamou a função F9. Então a gente está executando a função F9 pela segunda vez. E a gente está executando a função F9 pela segunda vez, o retorno dela é no mesmo ponto, tem lá a função return alguma coisa. Da primeira vez ela voltou para
a F7. Agora ela vai voltar para F8. Então a F9 terminou, ela não precisa de ninguém, ela volta para... Antes de continuar, só uma observação. Observe agora que a gente tem a função main, que está esperando a função F3, que está esperando a função F6, que está esperando a função F5, que está esperando a função F8, que está esperando a função F9. A função F9 termina e volta para a função F8. A função F8 termina, volta para a função F5. A F5 termina, volta para a F6. A F6 agora chama a função F7. Então, nós estamos executando a função F7 agora pela segunda vez. Da primeira vez, ela foi chamada pela função F1. Agora, ela é chamada pela função F6. E a F7, como a gente lembra bem, executa a... Opa! Vou retornar aqui. A função F7, como a gente bem lembra, ela executa a função F9. Tá? Então, dessa forma, a gente tem que a função F7 ela é executada duas vezes. Uma vez ela foi chamada pela função F1 e outra vez ela foi chamada pela função F6. A função F9 ela foi executada três vezes. Duas vezes ela foi chamada pela função F7 e uma vez ela foi chamada pela função F8. Então, um programa de computador, a organização de um programa de computador é uma composição de várias funções que dependem umas das outras, tá? A gente divide o nosso programa em vários trechos específicos, onde cada trecho tem uma função específica, ele realiza uma operação, e isso é claro para a manutenção. E a dependência ajuda. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com um exemplo de reutilização de funções, tá? Então eu vou começar fazendo aqui, eu não tenho nada no meu diretório, eu vou começar fazendo aqui exemplo 01.py. Vamos ler dois números e mostrar o maior dos dois números. Então, a gente pode ser x e y, recebe map int input.split. Então ele lê dois números na mesma linha e depois ele vai pegar o maior. Maior igual, eu vou criar uma função chamada maior2, onde eu passo x e y e eu vou imprimir o maior entre x e y. E a gente vai fazer a nossa função maior2, que recebe dois parâmetros, a e b. Vamos fazer do jeito mais simples, e isso não tem importância. Se A maior que B, retorne A. Else, retorne B. Então, o que nós temos agora é uma função que determina o maior entre dois números. E a gente fez um programa só para mostrar o maior dos dois números. Obviamente que essa função ela pode ser usada em vários contextos diferentes. Tá? Então, vamos executar. Exemplo 1, vamos executar Python 3 maior exemplo. Eu vou digitar 10 e 20, ele mostra 20. Eu vou digitar 20 e 10, ele mostra 20. Eu vou digitar 30, 15, ele mostra 30. Vou digitar 51, 52, ele mostra 52. 53, 51, ele mostra 53. Tá? Então, o nosso programa funciona. Funciona corretamente de acordo com o esperado. Tá? Não só o nosso programa, como a nossa função. Então, a gente está fazendo aqui o teste através de um programa simples, mas a gente tem uma função maior 2. Agora eu quero fazer assim, eu quero fazer um programa que receba 3 valores e mostre o maior dos 3. Então, nós temos a função que mostra o maior dos 2. A gente pode, claro, fazer a chamada da função duas vezes. A gente pode chamar o maior 2, vamos fazer aqui do jeito simples, vou chamar M1 recebe maior 2 x, y, e aí M2 recebe maior 2 entre M1 e Z. Ok? Só que isso aqui a gente acaba colocando uma lógica no nosso trecho de código que a gente pode terceirizar. A gente pode deixar separado uma função que retorne o maior de 3 números. Vou chamar ABC aqui, tá? E aí,
a gente pode fazer os vários ifs para verificar o maior entre três números, mas a gente pode também reutilizar a função do mesmo jeito que a gente tinha feito no programa principal. M1, M2, e o que é que a gente faz aqui? Return M2. E agora a gente tem simplesmente M igual a maior 3, x, y, z. E na hora de imprimir, a gente imprime o maior dos três números. Ok? Então esse, opa, pequena correção aqui, aqui é A, aqui é B e aqui é C. Então vamos só conferir o nosso programa. Aqui toda a nossa função, Python 3, exemplo 1.txt, 10, 20, 30, ele mostra 30, 1, 3, 2, ele mostra 3, 3, 1, 2, ele mostra 3, 1, 2, 3, ele mostra 3. Bom, aí você tem os vários testes a fazer e a nossa função funciona corretamente. Fazer uma modificação aqui, observe que esta função aqui, ela está sendo usada exclusivamente para atribuir esse valor a essa variável, e essa variável só é usada em um lugar. Então a gente pode, ao invés de usar a variável aqui, colocar maior 2 a vírgula b. Melhor ainda, essa M2 está sendo usada só para o retorno. Também funciona corretamente, eu vou deixar para vocês fazerem os testes. Tá? E agora a gente pode, inclusive, fazer aqui uma nova função para finalizar esse vídeo e perceber o reuso de funções, tá? Que é a def maior 4 a, b, c, d. E aí tem várias formas. Eu posso utilizar a função maior 2, eu posso utilizar a função maior 3, posso utilizar outras funções que estão definidas no meu programa. E cada função ela tem a sua operação bem definida. Ela sabe os parâmetros que ela recebe e ela sabe o que ela tem que retornar. Então aqui eu vou fazer de duas formas diferentes, essa maior 4 aqui. A gente pode pegar o maior de 3, tá? Entre A, vírgula, B, vírgula, e o maior 2 entre C e D. Por exemplo, essa é uma forma de fazer essa função. Fica como exercício o teste para saber se isso funciona. Tranquilo? Também podemos, eu vou apagar essa linha e vou fazer que a gente pode dizer que o maior 4, ela, vou botar o return direto aqui, ela é o maior 2 entre A e B, entre o maior 2 de A e B e o maior 2 de C e D. Como a gente usa as funções, fica a cargo de cada um. Isso aqui a gente pode também dividir em subproblemas. A vírgula B, M2 igual a maior 2, C, vírgula D. M3 igual a maior 2, M1, vírgula M2. E a gente retorna M3. Então, observe que a forma como a gente compõe a nossa função, ela pode ajudar a facilitar a manutenção do programa, tá? Então aqui é importante, o que é importante que vocês fixem que a gente organiza o nosso programa em várias funções. E o que faz cada função faz parte do projeto para facilitar a evolução e manutenção do programa. Então, maior 4, x, y, z, w, esqueci de colocar o w aqui, vamos fazer o teste com essa versão. Não interessa aqui a versão que a gente vai fazer o teste com essa versão. E o nosso programa principal, ele sempre fica cada vez mais simples. Se a gente precisar de outras funções, nosso programa pode ter, claro, mais do que ler e executar uma função só, mas a gente divide o nosso programa e cada função ela é bem específica. Cada função ela é pequena e fica fácil de entender, considerando que as funções que a gente usa estão corretas. Vamos fazer esse último teste aqui. Python 3. 1, 2, 3, 4. Opa, é algum problema. Vamos verificar qual é o problema.
M1, M2, M3 aqui é um igual, eu coloquei um menor. Vai adicionar. Python 3, exemplo, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 4, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 2, 4, 3, 1. Bom, ele está sempre mostrando o maior elemento dos 4 digitados. Okay? Então, aparentemente, nossa função está correta. Claro que quando você faz um programa, quando você faz uma função, você deve testar a sua função, você deve testar o seu programa. No que a gente viu até agora, a gente não está preocupado aqui com se essas funções estão no mesmo arquivo ou em arquivos separados. O importante é que a gente consiga dividir o nosso programa em diferentes funções, ok? E no próximo vídeo nós vamos começar com funções recursivas, que vai melhorar um pouco nossa compreensão de como os programas são feitos. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.